Salve lá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a mais um episódio aqui no Bora Pensar. Episódio número 34, nós vamos falar sobre o Logos. Lembrando a vocês que meu nome é Romeu Volela e o Bora Pensar é um canal dedicado à filosofia. Nesta playlist, nós estamos conversando sobre os filósofos pré-socráticos, que são aqueles filósofos que vieram antes de Sócrates e criaram e ajudaram a delinear o que hoje nós chamamos de filosofia. São os primeiros passos da jornada filosófica, da história do pensamento, pelo menos do pensamento ocidental. Então esse aqui é o 5º episódio, nós já tivemos 2 episódios voltados a cultos na Grécia Antiga, que vão influenciar a filosofia, culto a Dioniso, culto a Orfeu. Tivemos 2 episódios sobre a escola de Mileto, um exclusivo para falarmos de Tales, que é o pai da filosofia, né? Foi o cara ali que inaugurou, trouxe de fato o Logos, a explicação racional da natureza, e os outros 2 filósofos que compõem a escola de Mileto, Anaximandro e Anaximenes, também seguindo essa linha. Criaram teorias para explicar as causas e a substância da natureza, fundamentando essas teorias em explicações naturais. Por que eu resolvi fazer um episódio só sobre o Logos? Porque tem coisas que eu não tive tempo e não achei apropriado falar nos episódios anteriores, e o Logos é um conceito que eu preciso reforçar com vocês. Vamos pensar o seguinte, recapitulando, existe uma era pré-filosófica, onde as explicações naturais e morais são dadas através da mitologia. Como é que funcionava isso? Os poetas, ou os aedos, que tocavam lira, eles ficavam ali, viajando de cidade em cidade na Grécia, recitando Homero. Este é um dos motivos que Homero era conhecido como o educador do mundo grego. Mas não existia um livro de Homero, não nesta época. Era uma tradição oral, inclusive tem vários filósofos que sempre criticaram a forma escrita, que a forma escrita era muito perigosa, você deveria manter a tradição oral, porque você conseguiria manter um valor mais fidedigno da mensagem, enfim. Isso aqui só para colocar uma nota de rodapé, porque eu acho que é interessante, pelo menos nesse momento histórico. Eles tinham esse tipo de preocupação. O fato é que os gregos, os greguinhos, né, a juventude grega, era ali educada pelos valores de Homero. Muito bem. Daí nós conversamos que veio Tales de Mileto, ele rompeu com este paradigma e deu uma explicação para as causas e a substância, né, que suporta ali o universo, que para ele era a água. O elemento primordial, que os gregos chamavam de arqué. Depois nós vimos que o arqué em Anaximandro era o infinito, e em Anaximenes era o ar. Veja bem, quando eles trazem, né, a escola de Mileto traz esta concepção do Logos, uma explicação racional. E o que é uma explicação racional? Nós precisamos entender o que é um raciocínio. O raciocínio é um encadeamento de juízos, de averiguações, onde você vai analisar se algo é verdadeiro ou é falso. Então eles estão usando o quê? A capacidade intelectual, a razão, para construir uma teoria que possa explicar o universo. Tá? Então o Logos ele é importante por quê? A partir do momento que você começa a construir o conhecimento desta forma, os gregos eles começam a também ter de forma mais clara de que o universo ele só pode ser regido por leis que sejam leis regulares e que sejam leis necessárias. O universo não pode estar submetido a nenhum tipo de arbitrariedade ou vontade de divindades, como era no caso de Homero ou de Hesíodo, ou seja, se os deuses quiserem vai chover, se eles não quiserem não vai chover, se Zeus quiser a cidade, sei lá, de Atenas vai ser destruída, se não, não. Não, isso é uma forma mitológica, uma forma não racional de explicar
o porquê que as coisas são do jeito que são. Olha que interessante, quando os gregos eles começam a usar o logos para construir o conhecimento desta forma, eles criam um sistema de coordenadas para explicar a realidade que é baseada na dualidade. O que eu quero dizer com isto? Os filósofos gregos vão começar a falar o seguinte: por trás de tudo que é mutável, há uma essência que os gregos chamavam de eidos. Eidos é essência, que é permanente. Vamos dar um exemplo. Se você pega a água tem 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Se você analisa o que é a água unicamente através dos seus sentidos, você não vai conseguir perceber, entender que a essência que está por trás de cada um desses estados é o H2O. Então, o H2O é a essência, é a permanência que nunca muda. H2O é sempre H2O, que é a fórmula química da água. O que nós vemos, os estados sólido, líquido e gasoso, são aparências. Por isso que os filósofos gregos vão dizer o seguinte: olha, se nós quisermos investigar o que é permanente, o que é regular, nós não podemos investigar através dos sentidos. Os sentidos nos traem. Então nós temos que fazer esta investigação, esta especulação através do quê? Do logos, da explicação racional. E isso é muito forte, isso vai marcar profundamente a história da filosofia, e isso está super presente no mundo contemporâneo. Por exemplo, na minha faculdade, a Universidade do Porto, eu tenho professores que acreditam que só é possível nós fazermos filosofia em última instância usando a razão, pensando numa escala de valores. A razão é o que deve ser levado em consideração na elaboração de alguma teoria. Outros vão dizer o seguinte, que o que os gregos queriam, que era investigar aquela unidade que está por trás de todo o universo, ou seja, algo permanente, que isto não existe. Não há como você construir um conhecimento sem levar em consideração os sentidos, a vida, aquilo que é vivenciado. Veja, nós estamos falando o quê? Razão versus sentidos. Intuição racional versus intuição empírica, que eu já trabalhei aqui no Bora Pensar. Eu espero que você tenha gostado deste episódio, que você tenha entendido a importância do Logos na história do pensamento. Peço que você se inscreva no canal, compartilhe este conteúdo para o canal ganhar força, ficar robusto e a mensagem chegar ao máximo de pessoas possíveis. Desejo que você fique bem, se cuide, um fortíssimo abraço e fui!